Com a vitória do Trump nos Estados Unidos, parte da esquerda está sentindo-se derrotada e falando sobre um suposto avanço da extrema-direita ao redor do mundo. É muito importante a gente ter cuidado, porque ao divulgar que a vitória do Trump significa uma derrota para a esquerda e que a vitória do Trump significaria um avanço da extrema-direita ao redor do mundo, a esquerda acaba engajando em uma divulgação de derrota. Essa divulgação de derrota pode sim ajudar o Bolsonaro. O Trump jamais ajudaria o Bolsonaro aqui dentro do Brasil. Não dá para imaginar a possibilidade do presidente dos Estados Unidos focar na ajuda a um ladrãozinho de joias brasileiro. Mas o Bolsonaro pode sim aproveitar esse clima que a própria esquerda está produzindo dentro da esquerda, esse clima de derrota e o fato de julgar nas costas do Bolsonaro a vitória do Trump como sendo uma vitória do Bolsonaro, para que ele faça campanhas e consiga engajar mais pessoas, que é exatamente o que ele precisa para adiar a sua prisão. Agora, será que é certo falar que a extrema-direita está crescendo no mundo pela vitória do Trump? Depende muito daquilo que você considera importante como política e aquilo que você considera importante só como ideologia. No que diz respeito à economia, o Trump tem uma política protecionista muito semelhante à política do Lula. Então, se formos falar que o Trump é extrema-direita na economia, nós precisamos dizer que o Lula também é extrema-direita na economia. Porque o Lula, ele tem essa intenção de produzir a indústria nacional e proteger a indústria nacional através de tarifas, e foi exatamente isso que o Trump fez com a promessa de levar o emprego de volta para os Estados Unidos, voltar a ter a produção dentro dos Estados Unidos, sobretaxar a China, exatamente o mesmo que o governo Lula fez, colocar taxas para proteger a indústria nacional. Além disso, o Trump tem uma política de ser contra as guerras. Embora muitas pessoas tentam colocar sobre o Trump a ideia de que ele seria o cara produtor de guerras por causa do jeito doidão dele, o Trump tentou fazer os Estados Unidos entrarem em uma paz com a Rússia. O Trump foi o cara que pisou dentro da Coreia do Norte para negociar o fim desse conflito frio com a Coreia do Norte. O Trump propôs também a saída de Cuba dessa situação do embargo. Ele tentou de todas as formas criar um caminho de saída. Lógico, ele foi muito prejudicado dentro dos Estados Unidos, assim como ele tentou também criar formas da Venezuela sair dessa situação de conflito com os Estados Unidos. Lógico que o Trump, como presidente dos Estados Unidos, ele tem que lutar pelos Estados Unidos e não necessariamente aguardar de qualquer presidente dos Estados Unidos uma política de bonzinho com os demais países, mas tentar ele tentou. E a proposta atual, antes dele tomar o tiro na orelha, era diminuir os investimentos em armas na OTAN, ou seja, contra a guerra que está acontecendo na Ucrânia, e também diminuir a quantidade de armas que eles estavam enviando para Israel massacrar o povo da Palestina. Será que é correto dizer que o Trump seria extrema-direita nesse caso das guerras? Afinal de contas, quando a gente fala de extrema-direita, os primeiros nomes que a gente tem na cabeça é o Hitler e o Mussolini, que era exatamente o contrário disso, né? E nas questões imperiais, todos os presidentes dos Estados Unidos sempre tiveram movimentos imperialistas. Ou é conquistar a Síria, ou conquistar a Líbia, ou apoiar Israel conquistando a Palestina, ou comprar terras da Ucrânia através da BlackRock, que junta dinheiro ali de vários bilionários dos Estados Unidos, que já compraram mais de 30% do território ucraniano, se aproveitando dessa questão da guerra. Mas e o Trump? O que ele fez em relação a essa questão imperialista? Nada. Ele foi o presidente dos Estados Unidos que teve que aceitar nas costas a responsabilidade de atos de guerra como aquele contra o Irã no aeroporto do Iraque, onde ele ficou sabendo só depois da coisa acontecer, porque o Trump se colocou contra guerras diversas vezes, e todas as vezes que ele se colocou contra as guerras, o Trump acabou tomando pancada dentro dos Estados Unidos e começaram movimentos de impeachment contra o Trump para obrigar o Trump a entrar em guerras. O que o Trump realmente faz para ser considerado de extrema-direita? Ele não apoia as pautas identitárias. E ele também é contra a imigração. O Hitler, ele tinha uma política de segregação de seres humanos. Ou você tem
o sangue ariano, ou então você não é raça pura e a partir daí você é inferior. Agora, a visão do Trump, ela está alinhada ao interesse do eleitor que está disputando dentro dos Estados Unidos vagas de empregos com imigrantes. Eu não estou dizendo para você que um presidente dos Estados Unidos tenha que ser contra imigrantes. O que eu estou dizendo é que a demanda nos Estados Unidos hoje é por um presidente contra imigrantes. E aí não faz diferença se o imigrante é ariano, se o imigrante é negro, se o imigrante é índio. Não é isso que está em questão. O que está em questão é ter a cidadania dos Estados Unidos para trabalhar lá. Vocês repararam que aqui no Brasil, quando a gente começou a receber muitos imigrantes fugindo de guerras ao redor do mundo, a crítica começou aqui também no Brasil? Não é porque essas pessoas são consideradas inferiores pelo Trump ou mesmo pelos cidadãos americanos por causa do sangue, por causa da raça, por causa da cor, mas por causa da cidadania. Isso não tem relação nenhuma com a questão do Hitler, assim como não tem relação nenhuma com a questão do Mussolini, que são os exemplos mundiais de extrema direita. Então, qual que é a onda da taxação do Trump como sendo extrema direita e onde que eu vejo um perigo considerável para a esquerda nesse ponto? A esquerda foi, assim, devastada nas eleições municipais aqui no Brasil. E a esquerda está perdendo muito espaço, porque a esquerda está tentando transformar ser de esquerda em ser a favor de pautas identitárias, como o feminismo do inimigo. O feminismo do inimigo é aquela modalidade de feminismo que vê o homem como inimigo e as propostas são sempre no sentido de dar superpoderes à mulher para que ela haja contra o homem e não integrar a mulher nos espaços onde ela ainda não tem poder, onde ela não tem representatividade. É uma versão muito radical do feminismo que acaba gerando nos conservadores uma certa aversão, o que faz com que a esquerda perca votos até de pessoas da própria esquerda. Nós temos aqui também a ideia que é amplamente difundida dentro da direita e já tirou muitos eleitores da própria esquerda, que são as pautas LGBT+, que são colocadas como sendo pautas acima das pautas convencionais. Nós tivemos uma decisão que certamente gerou muito desespero dentro da direita, mas claro, entre pessoas da esquerda. Você é a favor das pautas do tipo, olha, agora, a partir de agora, as universidades federais terão vagas reservadas para candidatas transexual. O que a gente consegue pensar nesse momento? Olha, a opção daquela pessoa, claro, a pessoa nasce com aquela, digamos, sexualidade, ela vai mudar a sexualidade, vai mudar o corpo, mas, de qualquer maneira, é preciso considerar que é uma situação completamente diferente dos negros que precisam de uma reparação histórica. De qualquer forma, eu sou declaradamente contra qualquer tipo de cota para qualquer coisa que seja opção da pessoa. Então a pessoa deveria viver triste em termos, né, de identidade sexual. Olha, gente, são várias as coisas que acontecem nas nossas vidas e nós somos obrigados a viver aquela situação. Não é porque eu decidi continuar pobre na minha vida que eu tenho que ter uma cota para determinada coisa. Assim como a pessoa decidiu se declarar transexual, se declarar dessa forma, ela passa a ter uma cota. Isso gera uma revolta gigantesca dentro da direita, claro, mas entre pessoas da esquerda. O que está acontecendo? Por causa da insistência nessas cotas, a esquerda está minguando. Porque existe o conservadorismo dentro da esquerda. Agora, vocês acham que, no momento em que nós temos um presidente eleito nos Estados Unidos e os elementos que esse presidente traz que não são compatíveis com aquilo que a gente chama de esquerda hoje, que são essas questões identitárias, uma questão de imigração que está muito mais relacionada aos interesses das pessoas nos Estados Unidos, a gente tem que falar que a extrema-direita vai crescer ao redor do mundo? Será que dá para a gente reduzir a esquerda somente a pautas identitárias e uma luta por direito de imigração? A esquerda é muito mais do que isso. A esquerda é uma luta por crescimento econômico. Lá nos Estados Unidos, esse crescimento econômico, ele tem agora com o Trump uma política semelhante à política do Brasil, uma política protecionista. A esquerda normalmente é contra as guerras. O Trump é um camarada que ele não chega à presidência dos Estados Unidos com esse histórico de guerra
dos demais. Imperialismo. Olha, pouquíssimos movimentos do Trump podem ser associados ao imperialismo. E o partido que perdeu? A Kamala, tanto quanto Biden, quanto Obama, estão todos ligados a movimentos imperialistas, inclusive os movimentos que derrubaram a Dilma em 2016. Espionagem da Dilma, espionagem da Petrobras, condução da Operação Lava Jato. Então, é muito importante dizer que esse vídeo não é para defender o Trump. Esse vídeo é para evitar que dentro do Brasil a própria esquerda traga de volta o Bolsonaro, alegando que porque o Trump venceu nos Estados Unidos, a extrema-direita vai crescer ao redor do mundo e que essa extrema-direita no Brasil é representada pelo Bolsonaro. Muito cuidado com como estamos divulgando a vitória de um presidente nos Estados Unidos e como a nossa divulgação, não a vitória, ele não vai ajudar o Bolsonaro no Brasil, mas a nossa divulgação de derrota da esquerda, ela vai ajudar o Bolsonaro a se recompor. Então, cuidado com isso. Muito obrigado, inscreva-se no canal e até mais.